Segunda parte da entrevista com o reverendo Cristiano Valério. Cristiano, evidentemente eu estou enfatizando o aspecto do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque realmente é uma novidade, né? É uma inovação na igreja. Mas eu sei que a igreja não se resume a isso, a sua igreja. Então eu queria que você explicasse com um pouco mais detalhadamente como é que ela... Como você estava contando, né? Como é que é a visão dela, por que surgiu essa visão do homossexualismo diferenciada, como é que ela se desenvolveu? Homossexualidade. A homossexualidade. Isso. Bom, no final da década de 60, um pastor cristão chamado Troy Perry, reverendo Troy, ele assumiu a sua homossexualidade e começou a reunir pessoas na sala da sua casa que não eram bem-vindas nas comunidades tradicionais daquele tempo. Eram discriminadas. Isso. Entre essas pessoas, negros, mulheres no segundo casamento, mães solteiras, gays, lésbicas, travestis, transexuais. Então, toda a diversidade das pessoas que não se encaixavam nos padrões das igrejas tradicionais e fundamentalistas daquele tempo, eram convidadas a participar dessas reuniões. Ali foi, então, dado início ao que hoje nós chamamos de Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana. Qual é a sua formação religiosa e como é que você descobriu a igreja? Eu sou teólogo e no meu penúltimo semestre do teológico eu fazia uma pesquisa sobre questões raciais envolvendo a interpretação de textos bíblicos na internet e descobri um encontro de negros gays cristãos. E levei um susto quando descobri esse encontro. E um susto maior ainda quando descobri que esse encontro era promovido por uma igreja. E aí descobri a Metropolitan Community Church, que é a igreja da comunidade metropolitana. Então, essa descoberta foi muito significativa, foi bem interessante porque me ajudou a desenvolver uma relação afetiva com a minha própria sexualidade e abriu os horizontes com relação a essa questão da diversidade sexual e a interpretação de textos bíblicos. Você é casado? Eu tenho um companheiro há 6 anos. E você se casou na igreja? Sim. Na igreja. Exatamente. Quem é que fez o seu casamento? Não, na verdade, quando nós nos unimos, nós não tínhamos igreja ainda. Não tinha ainda. Ainda não tinha igreja é que você aqui. Celebrou o casamento. Isso, exatamente. E aí, para a ICM, o casamento é algo que acontece entre duas pessoas. É justamente esse desejo de partilhar. Partilhar a vida, os sonhos, os planos, os deveres. Isso é casamento. A celebração disso independe do casamento. Entende? Então o casamento acontece independentemente de haver a celebração religiosa ou não. O que acontece na igreja é a celebração de uma união que é legítima, que já existe de fato. Então isso pode acontecer com 2 anos depois de o casamento de fato ter iniciado, ou 10 anos, ou 5 anos, isso não importa. Você usa naturalmente a palavra gay, não gosta? Como é que é? Eu acho muito bonita essa palavra. Muito bonita, usa normalmente. Com certeza. A maioria das pessoas que frequentam a igreja, a maioria é formada por gays? A grande maioria gays, lésbicas e travestis. Mas tem heterossexuais. Muitos heterossexuais sim, também? Sim. E você sofre, com o teu tipo de casamento, você sofre alguma discriminação? Já enfrentou algum episódio constrangedor? Como é que é? Não. Na verdade, quando eu assumi a minha homossexualidade, isso foi muito dentro do contexto da minha fé. E eu vivi isso com tanta intensidade, com tanto amor e... E a igreja, evidentemente, não considera isso como pecado. Nunca. Não, né? Na verdade, a homossexualidade, assim como a heterossexualidade ou a sexualidade, no geral, a diversidade sexual, é uma bênção de Deus. E nós encaramos dessa forma. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Queria saber se você quer dar algum recado, sobretudo às pessoas que vêm com alguma desconfiança, esse tipo de comportamento da igreja, esse tipo de celebração que vocês fazem. Há pouco mais de 100 anos atrás, a igreja usava a Bíblia para provar que os negros eram uma raça inferior e que a escravidão tinha sido estabelecida por Deus.
Outros cristãos fundamentalistas usavam a Bíblia também para provar que as mulheres eram inferiores aos homens. Com o tempo, nós temos a oportunidade de reparar esses erros. E nós, como cristãos, temos que aproveitar essa oportunidade. Aliás, Cristiano, os cultos que vocês realizam são semanais? Todos os domingos. Todos os domingos? E quintas-feiras. Dá o endereço, por favor. Na Rua Conde de São Joaquim, número 179. Muito obrigado. Obrigado a você. Conversamos com o reverendo Cristiano Valério. Ele é pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana. Não deixe de votar também aqui em veja.com no Homem Sem Visão do Mês.